E aí, sentiu saudades? Pois é, eu tava navegando, mas voltei. Como assim? Aqui é Cristóvão Colombo? Ou melhor, Cris, o Conquistador. Por que o Cris está no programa de Química? Vai dizer que não tá rolando uma química entre nós? Hã? Roda a vinheta. Hora do Enem no ar! Já parou para pensar que as feiras de ciências podem te ajudar e muito a ficar craque para a prova? É o caso da nossa entrevistada. Para entrar na faculdade de Engenharia Ambiental, ela decidiu entender os conteúdos de Química na prática. Acabou ganhando até prêmios com os projetos voltados para a sustentabilidade. É a estudante Milena Cristina, daqui a pouquinho, porque agora a gente faz o nosso esquenta com ele, professor Guilherme Vargas, por gentileza. Aí, falou que veio mesmo. Então aí de novo. Bom, professor, o assunto de hoje é oxidação de compostos orgânicos. Então, para começar lá do começo, o que é oxidação? Oxidar é a capacidade do átomo em doar o elétron. Para que ele tem que doar esse elétron? Para ele ficar estável. Então, a gente sempre tem um átomo doando, oxidando e alguém recebendo, reduzindo, que é o conceito que nós chamamos de oxirredução. Já vi que você fez um mapinha ali no quadro. Exato. Bora dar uma olhada? Vamos lá. A gente vai falar da oxidação dos compostos orgânicos. Nesse caso, é lembrar do conceito oxidar, estamos falando em doar elétron. Beleza. Quando você fala de reduzir, você está falando que o elemento está recebendo esse elétron. Todo mundo buscando a estabilidade. Quando a gente fala dos compostos orgânicos específicos, a gente pode começar a falar do álcool. Então, função orgânica, álcool, grupo funcional hidroxila. O nosso OH está ligado a um carbono com 1, 2, 3, 4 ligações simples. Então, estamos falando de um álcool. Pois bem, o que é o NOx? O NOx, então, é essa quantidade de elétron aí que o átomo está doando ou ele está recebendo para poder ficar estável. Esse carbono está ligado a esse carbono. Sim. Então, vamos pensar aqui, um cabo de guerra entre carbono e carbono. Quem ganha? Fica igual. Fica empatado. Então, aqui tem um elétron e aqui tem um elétron. Esse elétron não vai para lá e esse elétron não vem para cá. Quer dizer que aqui a carga é zero. Vamos para carbono e hidrogênio. Aqui a gente usa o conceito de eletronegatividade. Eletronegatividade é a capacidade do átomo de ficar negativo. Ficar negativo é ganhar elétron, porque o elétron tem carga negativa. Nesse caso, o carbono ele é mais forte que o hidrogênio. Significa que o elétron do hidrogênio será atraído para o carbono. É um cabo de guerra em que o carbono ganha. Negativo. Beleza. Um negativo. Aqui embaixo é a mesma coisa. Negativo. Quantos elétrons estão chegando no carbono? 2. O oxigênio, ele é mais forte que o carbono. Só lembrar do fui ontem no clube. Briguei e saí correndo para o hospital. Isso aqui mede a força do nosso cabo de guerra, do mais forte para o mais fraco. Carbono e oxigênio. O oxigênio tá aqui. E o carbono. Então o oxigênio puxa para ele o elétron. No geral aqui, o carbono ganhou quantos? Ele recebeu 2. Ele recebeu 2. Aqui ele perdeu, não perdeu? Sim. Porque o O ficou menos, ele ficou mais. Você recebeu 2, certo? Beleza. Só que você perdeu 1. Você vai voltar com quanto para casa? Com 1? Exatamente, menos 1 é o NOx desse carbono. Se é uma oxidação do álcool, então tá aqui, ó, oxigênio. Vai produzir aqui para nós uma nova função.
Agora é o C-OH. Sendo que esse dupla O está na ponta, chama carbonila. É o grupo funcional da função aldeído. Quando ele está no meio, ele é uma cetona. Dá uma olhada nesse aqui, ó, C-O. Percebe que ele está entre dois carbonos? Então isso aqui é uma cetona. Aqui eu tinha CH3, ó, CH3. Aqui eu continuo tendo CH3, nada mudou. Só que aqui muda. Carbono e carbono a gente já viu que é zero. Beleza. Carbono e hidrogênio a gente já viu que o carbono é -1. Agora a gente tem uma dupla. Uma dupla, então, são 2 elétrons de cada. Lembra que o O é mais eletronegativo? Então o que vai acontecer aqui? O O vai ganhar 1, o O vai ganhar 2. O carbono, por sua vez, perdeu quanto? 2. Ganhou 1, perdeu 2, sobrou o que para ele? Voltou para casa faltando 1, mais 1. O NOx, então, aumentou. Se o NOx aumentou, significa que o elemento oxidou. Uma reação de oxidação. A diferença da primeira molécula para a segunda é que entrou um oxigênio. Exatamente. Ele sofreu uma oxidação. Ele vai continuar oxidando e vai virar um ácido carboxílico, o C-OOH. Nesse caso aqui, ó, lembra? Ele vai perder 1, ele vai perder 2 e ele vai perder 3. Então ele perdeu 3 elétrons, ficou mais 3. De mais 1 para mais 3, aumentou mais, oxidou. Mas ela vai oxidando até quando? Eternamente? Não. Ela vai oxidando até acabar os hidrogênios ligados ao carbono da hidroxila ou do O. Dá uma olhadinha, ó. Eu tinha 2 hidrogênios ligados a um O. Sim. Passei a ter só um hidrogênio. Só um hidrogênio. Agora eu tenho nenhum hidrogênio ligado ao carbono. Acabou a oxidação. Se a gente pegar esse exemplo aqui de baixo. Esse carbono aqui, ó, cabo de guerra aqui, ninguém ganha. 0. Cabo de guerra aqui, ninguém ganha. 0. Aqui para cima, mais 1. Isso. Só que aqui embaixo ele tá o quê? O carbono é mais forte que o hidrogênio. Então ele ganha o cabo de guerra, então ele fica -1. Se o carbono aqui ganha 1, se aqui ele perde 1, sai para casa 0. Sem nada. Beleza. 0. Esse álcool vai ser oxidado. Sim. Quando ele é oxidado, ele vai formar uma cetona. Nesse caso, cabo de guerra 0, cabo de guerra 0. Tá perdendo quantos? 1, tá perdendo 2. Ele virou mais 2. Então ele saiu de 0 e foi para mais 2. Então a estrutura da cetona é porque ela tem dupla ligação com o oxigênio. Exatamente. Tem hidrogênio ligado a ele? Não. Não. A oxidação acabou aqui. Para aqui. Então o álcool primário vira aldeído, vira ácido carboxílico. Álcool secundário vira cetona. E aí acabou. Partiu questão? Vamos lá dar uma olhadinha. Questão 134 do Enem 2017, prova azul, primeira aplicação. Ele diz o seguinte: a ozonólise, reação utilizada na indústria madeireira para a produção de papel, é também utilizada em escala de laboratório na síntese de aldeídos e cetonas. As duplas ligações dos alcenos são clivadas pela oxidação com ozônio. Traduzindo isso aqui, ó, as duplas ligações dos alcenos, o que são alcenos? São compostos que têm dupla ligação entre os carbonos. Os alcanos, só ligação simples entre carbonos. E os alcinos, tripla. Tudo bem? Nesse caso, ele diz que as duplas ligações dos alcenos são clivadas, são quebradas pela oxidação com ozônio, em presença de água e zinco metálico. E a reação produz aldeídos e cetonas, dependendo do grau de substituição da ligação dupla. Ligações duplas dissubstituídas geram cetonas, enquanto as ligações duplas terminais ou monossubstituídas dão origem a aldeídos, como mostra o esquema. Quando você fala de um processo de oxidação de um alceno, você está falando da dupla ligação. Como é que funciona? A questão disse para nós, é uma clivagem da dupla, é uma quebra da dupla. Então, como é que vai rolar isso aqui? Eu vou separar esse composto, ó, C, dupla, C. A reação é de quê? Oxidação. Na oxidação, quem entra? O oxigênio. O oxigênio. Então eu vou fazer o que aqui?
Oxigênio. Oxigênio. E aqui que está o segredo. Se você entendeu bem a oxidação do álcool, se você entendeu bem a oxidação do álcool secundário, você vai entender isso aqui. Por quê? Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aqui, ó. H3C, CH3, ligado CH, dupla, C, vou botar o CH3, vou ligar aqui a um CH3. Beleza. Beleza a estrutura. Esse cara vai sofrer uma oxidação. Sim. Oxidação, o que vai acontecer? Vai quebrar. Sim. Beleza. Vamos lá, então, montar as duas partes. Primeira parte, H3C. Sim. A gente tem Simples o com C C. dupla O ligado ao H. Sem problema. E aqui a gente vai ter o O dupla C, CH3 aqui embaixo, Isso. ligado ao que aqui? CH3. CH3. Olha que legal agora. Dá uma olhadinha. O que eu formei aqui? C dupla OH na ponta, um aldeído. Sim. O que eu formei aqui? C dupla O ligado a dois carbonos, uma cetona. Aí vem o segredo. Nesse caso, tem hidrogênio ligado aqui? Não. Não. Então a oxidação acabou. Tem hidrogênio ligado aqui? Tem. Tem. O que vai acontecer? Vai entrar um outro oxigênio. Ó, vamos botar um outro oxigênio aqui? Isso. OH. O que eu formei aqui? C dupla O, OH, um ácido carboxílico. Então, a oxidação dos alcenos vai produzir para nós aldeídos que posteriormente formarão ácidos. Sim. E vai formar para nós cetonas, dependendo da posição. Vamos dar uma olhadinha na questão aqui. Bora. As duplas ligações dos alcenos são clivadas pela oxidação, em presença de água e zinco. E a reação produz aldeído e ou cetona, dependendo da substituição da dupla. Se a dupla está num carbono terciário, vai formar cetona. Se a dupla está num carbono secundário, vai formar aldeído. Ligações duplas dissubstituídas geram cetonas, enquanto as ligações duplas terminais ou monossubstituídas, ligadas a um carbono, dão origem a aldeído. Qual é o detalhe desse enunciado? Ele está falando de ozonólise. Quando ele fala de ozonólise, lembra que o produto aqui, ele diz que vai ser o quê? Aldeídos ou cetonas. Significa que na ozonólise, a gente não vai ter a formação do ácido. Para no aldeído. Para ali. Ele parou ali. Esse composto é isso aqui, ó. Um carbono em cada esquina. Isso, fazendo uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. Carbono faz 4 ligações. Quantas esse carbono está fazendo? 3. Então falta uma. Isso. 4. Falta uma. 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 4. Esse é o benzeno, que você pode, ao invés de botar essas duplas aqui, fazer aquela bolinha no meio. Você não precisa colocar isso aqui. Então, nesse caso, um hidrogênio desse sai e você vai ter aqui essa situação, ó. Não é uma oxidação? Sim. O que a gente vai fazer na oxidação? Quebra a dupla. Vamos quebrar a dupla. Quando quebrou, vamos lá, a gente tem aqui o benzeno, Sim. aonde, ó, subiu. O que a gente coloca aqui? Ali, Coloca um oxigênio. O. Beleza. Aqui para cima a gente tem um hidrogênio. É importante lembrar disso. Na fórmula de linha, o hidrogênio ele não é representado. Ele é sempre subentendido. Então você conta quantas ligações, falta uma, falta duas, completa com hidrogênio. Vamos lá. Aqui nós temos um aldeído. Sim. Aqui nós temos uma cetona, que o exercício disse para nós. Nesse caso em questão, esse aldeído, importante lembrar, ele está ligado a um benzeno. Essa cetona tem 1, 2, 3 carbonos. Se a galera se lembra bem aí, um carbono, met, 2 carbonos, et, 3 carbonos, prop. Aí já é assunto de nomenclatura. Nesse caso, 3 carbonos, prop. Prop. Ligação simples. Então a gente tem o an do alcano. Então, nesse caso, propan, se é uma cetona, ona. Então é a propanona, que a gente chama de acetona. Tudo bem? Beleza. E aqui embaixo, aldeído ligado a benzeno. Vamos dar uma olhadinha então na questão? Benzeno ligado a um aldeído, benzaldeído.
e a nossa querida propanona, que seria a nossa cetona com 3 carbonos prop, ligação simples AN. Gabarito da questão, letra A. Muitíssimo obrigado. Valeu. Volte sempre, viu? Claro, estamos à disposição. E a nossa convidada adora pensar soluções para minimizar problemas ambientais. Esse, aliás, foi o tema dos projetos que ela apresentou na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, FEBRACE para os mais íntimos. E ela foi premiada nas 2 vezes. Detalhe, ela só tem 19 anos. Vem pra cá, Milena Cristina. Tudo bem, Milena? Olá, tudo bom? Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Você ganhou 2 vezes a FEBRACE. Qual é a sensação de participar de uma feira deste tamanho? É o sonho de qualquer aluno que faz projeto científico participar dessa. E eu participei 2 vezes. Participei no ano de 2016 com um projeto que era na área ambiental também, que era o quê? Era um impermeabilizante de baixo custo. Era eu e um colega que apresentava e nós fomos o segundo trabalho mais premiado do evento. Conquistamos em torno de 7 prêmios. Caramba! E aí eu voltei em 2018 com um novo trabalho, que era o quê? Trabalhando sobre o isopor. Criei um ciclo do isopor, onde, a partir desse ciclo, eu produzi materiais, que esses materiais conseguem resolver problemas na área do petróleo. Com esses materiais, eu consegui reduzir o tempo de degradação do isopor, indo de 150 anos para 7 meses. E aí, no final, eu consegui fazer com que esses materiais se transformassem na matéria-prima do isopor, criando assim um ciclo. Com ele, eu recebi 6 prêmios, entre eles o primeiro lugar na minha área de ciências biológicas, fiquei como a melhor do estado do Ceará, entre as melhores da região Nordeste e consegui a credencial para participar da maior feira de ciências do mundo, a então a ISEF. Genial, né? Vem cá, de onde surgiu a ideia de trabalhar com isopor? Eu comecei a participar de feiras de ciência ainda no ensino fundamental. E eu sempre via trabalhos sobre o isopor. Eram trabalhos que produziam materiais do isopor, só que aqueles materiais voltavam para o meio ambiente da mesma forma. E aí, o que foi que aconteceu? No meu 2º ano, lá na minha escola que eu estudava, Figueiredo Corrêa, no Iracema, trocaram os ar-condicionados. E aí, quando chegou essa quantidade de isopor na minha escola, foi aí que eu pensei, pronto, é a oportunidade de eu resolver trabalhar com esse material e aí dar uma solução 100% sustentável. Bom, você falou que ganhou muitos prêmios com esses trabalhos. E o que eles te proporcionaram? Eu acho que o maior prêmio dele foi ter ido participar da Intel ISEF, né? Pela 2ª vez, né? Eu participei em 2017, que aconteceu em Los Angeles, na Califórnia. Participar da Intel ISEF é algo sensacional, porque, tipo, é a maior feira de ciências do mundo para jovens pré-universitários. São mais de 81 países presentes, então você imagina o tanto de cultura, o tanto de conhecimento diferente tem apenas em um local. Eu resumi assim, que estar na Intel ISEF é como se você desse uma volta ao mundo e vivesse um pouquinho de cada cultura. E a língua, já dominava? Não, meu primeiro desafio, tinha muita dificuldade na língua. Quando eu fui a primeira vez, eu tava com inglês ruim, eu considero ruim. E aí eu fiquei insegura. E eu passei isso para os avaliadores, eu tinha medo de falar. E aí, quando eu ganhei meu 2º ano, eu resolvi, não, agora eu vou me preparar bem mais. E aí eu fui, treinei mais, assisti séries em inglês, ouvi músicas e treinei. Cheguei na USP, nos 3 dias antes de embarcar, não levei reclamações com inglês. Tava conseguindo responder as perguntas em inglês, ouvi tudo em inglês. E aí fui para a ISEF e conquistei 2 prêmios, né, que foi 2 bolsas universitárias para estudar em Arizona. Faz para conciliar os projetos em si e os seus estudos? Muitas pessoas veem como assim, se você participa de feiras de ciências, você não tem tempo de estudar, só que é totalmente ao contrário. No momento que você entra em feiras de ciências, em projetos científicos, pelo menos comigo aconteceu isso. A sua perspectiva de estudo muda completamente. Antes de eu entrar em projeto científico, eu me preocupava com a nota que eu tirava e não com o conhecimento que eu adquiria. Eu me preocupava se tinha um 10 no meu boletim, mas não me preocupava se realmente eu tinha aprendido o conteúdo. E aí eu percebi que eu estava me preparando, na verdade, não para aprender, e realmente só para passar naquela prova. E quando eu comecei a entrar em projeto científico, eu fui aprendendo outros conteúdos que eram fora da minha área, fora da minha grade curricular, eu vi que não era importante aquela nota, mas sim se realmente eu estava aprendendo, porque, tipo, não era aquele 10 no meu boletim que ia definir, por exemplo, se eu ia passar no Enem. E aí eu mudei totalmente o meu jeito de estudar quando eu ia para a sala de aula. Eu focava realmente em adquirir aquele conhecimento que estava ali. Tudo que o professor falava, eu queria pegar aquilo dali, porque eu sabia que também, como eu fazia projetos científicos, meu tempo ia ficar muito corrido. Então, o que era que eu fazia? Na verdade, eu morava na escola, né? Pela manhã, eu estava no laboratório, desenvolvendo minha pesquisa. Pela tarde, estava em sala de aula, como eu falei, tentando pegar o máximo de todo o conteúdo que o professor passava. E à noite, eu participava de grupos de estudo, na escola mesmo. Como minha casa era longe da escola, assim, tipo, a 6 quilômetros e não tem ônibus diariamente, frequentemente, o que aconteceu? Eu ia de 6 horas e às 8h30 da noite, meu pai ia me buscar para voltar para casa. E eu passava o dia na escola. E passava o dia inteiro na escola? O dia inteiro na escola. Mas eu digo que valeu a pena, viu? Porque eu saí 2 vezes
vezes para os Estados Unidos, com tudo pago, e ainda entrar na universidade como eu entrei, eu acredito que valeu a pena. Inclusive, você faz engenharia ambiental na Universidade Federal Rural do Semiárido. Como é estar na faculdade? É uma sensação totalmente diferente do ensino médio. Realmente você toma um choque, não vou mentir, porque, tipo, você tá lá no ensino médio com alunos geralmente da sua faixa etária, com os mesmos pensamentos. E quando você chega na faculdade, são pessoas mais velhas, com pensamento totalmente diferente, um mundo novo, um mundo desafiador, muito diferente do que eu estava acostumada. Só que é algo que vem só para melhorar, tipo, tanto a minha pesquisa como eu profissionalmente. Mas eu tenho certeza que nesse caminho apareceram alguns professores marcantes, não apareceram? Sim, com certeza. Tem algum que você lembra, assim? Olha, tem uma professora, tem dois, na verdade. Tem uma professora que o nome dela é Socorro Lopes, que foi minha primeira orientadora. Que ela foi, assim, que encontrou a maior dificuldade. Tipo assim, ela que me ajudou a tirar o pensamento que eu tinha no ensino fundamental. Porque, assim, quando você vem no ensino fundamental para o ensino médio, ela foi minha primeira professora orientadora de pesquisa no ensino médio. Você vem com o pensamento, o quê? Que feira de ciências ou é um vulcão que você vai apresentar, ou então que você vai decorar uma apresentação. Era isso que eu tinha no meu primeiro ano de ensino médio, que eu ia fazer alguma coisa ali, eu ia decorar e apresentar para o avaliador. E ela veio e quebrou isso. Me mostrou que, na verdade, não era isso. Feira de ciências era uma conversa que eu tinha que desenvolver um projeto muito bem elaborado. E o meu segundo é o meu, que até hoje é meu co-orientador, né, que é o meu segundo orientador de pesquisa, que ele não pode ser meu orientador, porque ele ainda não é professor formado. Ele é um aluno de universidade, da UES, Universidade Estadual do Ceará, e ele faz química. E ele foi a primeira pessoa na minha cidade a participar de feiras de ciências. Ele foi o primeiro a ir para a Intel AISEF, ganhou prêmios lá. Então, quando eu vi ele fazendo isso lá na minha cidade, que é uma cidade pequena, que eu vi ele viajando pelo mundo, eu juntei a ele e falei, eu quero isso para minha vida também. E aí ele marcou minha vida porque ele mostrou todos esses caminhos que eu poderia trilhar junto com ele. E qual é o nome dele? Ellison Lucas. Ellison Lucas. O Ellison Lucas, é. Aí, parabéns, cara. Valeu. Agora que a gente já está no segundo semestre do ano, qual o seu conselho para aquela galera que acha que não dá mais para estudar, já não tem tempo? Qual o conselho? Olha só, claro que dá. Se faltar uma semana dá tempo. O meu principal conselho é para quem está no terceiro ano, principalmente, é fazer grupos de estudos. Esse é um dos principais. E aí não precisa fazer grupos de estudo grande, pequenos, onde, por exemplo, pegue um aluno de cada área, que seja bom em cada área, um aluno em matemática, um aluno de linguagens, e aí junta o grupo. E aí a dificuldade de um vai fortalecer o outro. Minha outra dica que eu dou é sobre a redação. A redação é uma das que vale uma pontuação altíssima e faz muita diferença. Então é o quê? Toda semana, todo final de semana, só o final de semana você faça uma redação. Treine a escrita, porque treinar é o mais importante. E redação, você só vai se dar bem se você treinar cada vez mais, treinar a escrita, fazer leituras. Então, daqui pra lá, imagine quantos finais de semana ainda vai ter daqui pro Enem. Muitos, então dá pra você treinar bastante. É isso aí. E a minha terceira dica é para, na hora da prova, não ficar nervoso e não ficar ansioso com o tempo. É difícil, mas... É difícil, muito difícil, porque isso aconteceu comigo. E principalmente quando você está no terceiro ano, que você sabe que tem uma pressão maior sobre os alunos do terceiro ano, porque sabe você já vai sair do ensino médio, tem que entrar na universidade. Mas é o que? Você ir fazer a prova de forma tranquila, relaxada. Quando começar a responder, saber organizar o tempo. Não perder muito tempo em questões difíceis, que você... Por exemplo, tinha questões que eu olhava e eu percebia que aquele conteúdo eu não tinha domínio. Então, o que era que eu fazia? Eu ia responder logo as que eu tinha domínio. E esse que eu não tinha, eu deixava pro final. Porque caso não desse, aí você vai no famoso chute, né? Aconselhável, mas enfim, tem hora que não tem jeito, né? Tem hora que não tem jeito, porque realmente tipo, é uma prova com 180 questões. Então... Mas a gente tá aqui lutando para respondermos todas as questões. É isso aí, Milena. Muitíssimo obrigado eu mesmo que agradeço pela sua pelo presença. convite. Olha, parabéns e muito sucesso aí na carreira e pelo caminho. Obrigada, eu que agradeço. Estou muito feliz em ter participado. Tá vendo? Aproveita para se inspirar. Aliás, o Hora do Enem tá cheio de exemplos de estudantes e organizadores de Olimpíadas do Conhecimento e feiras de ciências. O papo com a professora Roseli Lopes, por exemplo, tá lá no programa 54. É só ir lá no YouTube, na nossa playlist lá, youtube.com/TV Escola e se inscreve no canal. Beleza? Vai lá, pesquisa, se inscreve que vai chegar a notificação para você. Até o próximo programa.